Fala meninas, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo, Bruno Tiburcio, para mais uma aula da disciplina de técnicas de posicionamento. A aula de hoje, gente, refere-se aí à aula do dia 27 de março, quinta-feira, beleza? E hoje, conforme prometido, falei com vocês aí que nós iríamos avançar um pouquinho aí, falando um pouco a respeito sobre algumas cirurgias das mamas, né? E ia falar um pouquinho também a respeito do mamógrafo, tá? Para que finalmente, na última aula antes da prova, eu fale sobre os posicionamentos com vocês. Infelizmente, essa disciplina é um pouquinho mais corrida aí, né? Mas ainda assim, ela é bastante importante pro, pro andamento e pro desenvolvimento do conhecimento de vocês dentro da mamografia, tá? Então acaba sendo pouca aula para bastante conteúdo, mas eu creio que eu consiga aí dar conta de todo o conteúdo nessas três aulas que eu tenho aí para passar para vocês, tá bom? Então vamos começar aqui sem muita demora, né? O assunto de hoje é um pouco mais simples do que a parte de posicionamento especificamente, tá? Mas ainda assim é tão importante quanto, beleza? Então hoje eu vou passar para vocês aí um descritivo técnico das cirurgias das mamas, tá? E a primeira que nós vamos falar hoje, nós vamos falar a respeito da mamoplastia. E aí na imagem vocês já conseguem verificar aí do que se trata a mamoplastia, tá? A mamoplastia é uma cirurgia que ela tem um caráter um pouquinho mais estético do que relacionado a questões patológicas, por exemplo, né? Justamente por quê? Porque nós temos nessa cirurgia um, entre aspas, um conserto da mama, tá bom? Porque a mamoplastia ela pode ser redutora para aumento de volume ou para levantar as mamas, tá? Então aqui nessa imagem, por exemplo, vocês já observam, né, que nós temos uma espécie de redução, né? Nessa parte aqui, essa parte pontilhada em verde, nós temos uma espécie de redução, além do que nós temos um deslocamento da areola um pouco mais para cima, tá? Desse modo você verifica aqui, né, que a mama ela ficou aí com um tamanho um pouco mais reduzido, porém ela ficou aí com um formato mais esteticamente aceitável, vamos dizer, né? Nunca vou esquecer, faz algum tempo já, mas quando eu era final da infância, começo da adolescência, tinha uma novela na Record que era, eu não vou lembrar o nome dessa novela, tá? Mas era baseado na vida aí de profissionais da cirurgia plástica. E eu achei uma das vezes que eu assisti essa novela, não lembro se era novela, se era documentário, ou se era uma série, o que que acontecia, Numa das cirurgias que foi feita lá, o profissional ele aproveitou ali o próprio tecido mamário para fazer a parte do aumento da mama, ou seja, ele meio que, a muito grosso modo, tal, o que que ele fez? Ele realizou um corte aqui na área da prega inframamária, e aí toda aquela parte de tecido fibroglandular e tecido adiposo foi meio que dobrado para dentro dessa mama e feito uma costura aqui, né? E dessa forma a mama ela ficou mais para cima e mais cheinha, mais durinha, tá? Então, eu não sei qual é o tipo de técnica que foi utilizado nessa cena dessa novela, por exemplo, tá? Mas de técnica eu digo assim, né? Na parte, eu sei que foi utilizada a mamoplastia, mas eu não sei qual foi o fundamento, né? O que eles fizeram aí para utilizar o próprio tecido mamário como prótese, vamos dizer, tá? Mas o que basta para vocês entenderem aí é que a mamoplastia é uma cirurgia mais estética do que relacionado aí à saúde da mulher, tá bom? Vamos seguir aqui então. A próxima que nós temos, a mastopexia, tá muito semelhante aí à mamoplastia, tá? Ela tem a finalidade de levantar as mamas. Então, diferente da mamoplastia, que ela pode reduzir a mama ou aumentar o volume, a mastopexia, ela tem a função específica de levantar as mãos, tá? Então você pode observar aqui, né, que eu gosto muito dessas imagens aqui, porque mostram, né, o deslocamento da areola, por exemplo, e faz
essa indicação de como a assimetria foi corrigida, né? É claro que nesse caso aqui nós não temos uma assimetria dessa forma, né? A assimetria mamária ela é algo bem menor, mas eu gosto dessa imagem justamente por quê? Porque mostra o antes e o depois, tá? E nessa mastopexia a gente vê aí quais foram o sucesso, né, dessa cirurgia aí por meio de levantar essa mão, tá bom? Vamos seguir aqui. Adenomastectomia. Essa cirurgia, ela ficou bastante famosa há alguns anos atrás, porque a nossa queridíssima e bela Angelina Jolie resolveu ah, passar por um procedimento cirúrgico aqui bastante expressivo, né? Bastante grande aí. Por quê? Porque ela sabendo, né, pelo menos até onde eu sei da história, o que que aconteceu foi que ela sabendo que ela tinha tendências a ter o câncer de mama, ela optou por retirar aí grande parte do tecido mamário de maneira preventiva para que ela não corresse mais esse risco, tá? É claro que nós estamos tratando de uma estrela de Hollywood, é claro que nós estamos tratando de uma mulher resolvida com as questões dela, né, e tudo mais, e nós sabemos que ela, depois disso, foi algo temporário, né, essa retirada da mão, porque no final das contas, logo depois, ela fez implantes de silicone aí, justamente para que ela pudesse recuperar aí parte da sua beleza feminina, né? Então, a adenomastectomia, qual que é a proposta dela, tá? A proposta da adenomastectomia é retirada da glândula mamária, ou das glândulas mamárias, né, de maneira preventiva, onde em alguns casos é preservado 10% de tecido sadio em torno do complexo areolo papilar para manter a irrigação do mesmo. Indicado para pacientes com histórico familiar de câncer de mama, comprovado através de teste genético ou antecedente pessoal da mama contralateral, ou seja, nesse caso aqui, eu não vou me lembrar, tá, gente, se a Angelina Jolie ela retirou as duas mamas ou se ela retirou uma só. Mas, na verdade, são realizados testes genéticos aí, né? É observado também toda a parte de antecedente pessoal da paciente, justamente para que possa, opa, beleza, essa mama aqui tem uma tendência a desenvolver câncer de mama. Vamos lá, vamos retirar parte do tecido mamário aí, justamente para que a gente possa eliminar essa possibilidade, tá? Então, o nome dessa cirurgia é adenomastectomia, beleza? Vamos seguir aqui. Agora nós temos a mastectomia propriamente dita, tá? Nesse caso aqui, uma cirurgia bastante agressiva, tá? Justamente porque ela trata da retirada total da mama acometida pelo câncer, incluindo areola e papila. Então, nessa imagem aqui, ó, você perceba que é realizada, né? Por exemplo, nesse caso, é realizada uma incisão aqui, é retirado todo o tecido mamário, todo o tecido linfonodal da região que está sendo acometido aí por um possível câncer de mama, tá? A aparência pós-operatória, ela é bastante traumática para as mulheres, né? Por isso que é uma situação de bastante sensibilidade da parte profissional, inclusive, tá? Porque nós sabemos que a mama faz parte aí da feminilidade, né? E acaba que é uma experiência, de certo modo, muito traumática, não só pela cirurgia em si, mas também aí por toda a parte de mutilação que a mulher acaba sofrendo, né? Por isso que há hoje, né, algumas, o serviço de saúde, se eu não me engano, acho que até o SUS proporciona, né, que a mulher, assim que ela faça uma mastectomia, tão logo ela esteja recuperada dessa cirurgia, né, e ela possa aí, fazer o implante de algum implante mamário, acaba que acho que o SUS acaba fazendo esse implante mamário aí de maneira totalmente gratuita, né? Então, como eu falei, uma doença, uma, só um minutinho aqui, gente. Como eu estou usando o Google Meet para ficar aparecendo na tela aqui, de vez em quando eu vou ter que dar uma diminuída aqui na tela justamente para que eu possa continuar interagindo com a ferramenta, tá bom? Então, como eu estava falando, a mastectomia, ela é algo, é uma realidade hoje na vida das mulheres, mas também é uma realidade onde o serviço de saúde pública consegue aí, de certo modo, diminuir o impacto, né, numa cirurgia como essa,
oferecendo de maneira totalmente gratuita o implante mamário, justamente para que a mulher possa se livrar da cicatriz, né, de um procedimento tão pesado quanto a mastectomia. Beleza? Vamos seguir aqui. Quadrantectomia. Agora nós vamos começar a entrar, gente, a partir da mastectomia, nós começamos a entrar, a partir da adenomastectomia, na verdade, nós começamos a entrar nas cirurgias aí relacionadas às patologias, tá? Então não tem aqui não tem mais padrão estético, mas sim toda a parte da saúde da mulher, beleza? No caso da quadrantectomia, você vai, né, o profissional ele vai retirar um quadrante da mama correspondendo à área lesionada mais tecido adjacente. Ou seja, se nós temos 4 quadrantes na mama lá, né? Se a gente fizer a divisão por quadrantes, um dos quadrantes será retirado. É uma cirurgia bastante traumática também, né? Porque ela é de grande porte, ela vai tirar um quarto da mama da mulher, mas ela acaba não sendo tão agressiva quanto a mastectomia. E também tem toda uma situação onde, posteriormente, a mulher pode fazer a correção aí do formato e do volume dessa mama, tá bom? Seguindo aqui, nós temos a setorectomia, tá? Que é a retirada de um setor da mama, geralmente menor se comparado à quadrantectomia. E aí, gente, nós começamos a perceber aqui a importância de se dividir a mama em mais partes do que somente em quadrantes, tá? E aí, se nós aplicarmos, por exemplo, a regra do relógio, essa cirurgia aqui, a setorectomia, ela faz mais sentido, tá? Porque imagina só, se você tem uma lesão na mama que acomete um pequeno pedacinho, né? Por exemplo, aqui, esse setor aqui, né? Esse tumor, ele está afetando o setor 12 horas, por exemplo, né? Dessa mama, que está aqui, né? Mais para cima, e mais vertical em relação à papila, a areola, desculpa. Então faz sentido retirar somente aquele pedacinho que está cometido, e não todo um quadrante, e não toda a parte superior dessa mama, né? Porque muitas vezes a lesão ela é muito pequena em relação à mama. Por isso que se retira somente o tumor e um pedacinho do tecido adjacente que está afetado ali, tá bom? Vamos lá. Lumpectomia. Retirada do tumor e área em volta da lesão com a margem de segurança. Então é mais ou menos assim. Se nós temos a quadrantectomia, que retira um quadrante todo, e temos a setorectomia, que retira somente um setorzinho, uma pequena parte, a lumpectomia é mais ou menos a junção dos dois, tá? Por quê? Porque você vai tirar um pequeno pedaço mais uma área de segurança em torno da lesão. Por exemplo, se a lesão mede 1 centímetro, né, tira 2 centímetros de área ali, justamente para que não haja uma possível contaminação de tecido adjacente, tá? Então você trabalha com uma margem de segurança, beleza? Aí nós temos a linfonodectomia, que é a retirada de um ou mais linfonodos acometidos. Lembra que eu falei com vocês lá em anatomia que principalmente as mulheres aí tem uma vasta vascularização da parte linfonodal, né, do nosso sistema linfático na região da mama? Então, nesse caso aqui, o que que acontece? Abre-se a paciente e retiram-se somente os linfonodos que estão acometidos de alguma lesão, tá? Então, é uma outra situação de cirurgia, onde vai ainda assim ser uma cirurgia agressiva, que vai ali provocar ali alguns traumas para a mulher, né, e principalmente no que diz respeito à cicatrização e respeito à recuperação, mas ainda assim é um tipo de cirurgia que ele é bem menos impactante, né, porque ele vai deixar marca sim, mas ele vai retirar somente os linfonodos que estão acometidos, que muitas vezes não vai mexer nem com o volume dessa mão, certo? Adiante aqui nós temos mais uma que é a simetrização, que é uma das técnicas aí utilizadas para depois que uma mama é retirada, por exemplo, né, ou que pelo menos que uma parte dessa mama é retirada, né, é utilizada aí essa técnica cirúrgica para deixar as mamas em posição, volumes parecidos ou iguais, né? Então, se a mulher, por exemplo, precisa passar por uma quadrantectomia, por uma seterectomia, e aí essa mama ela fica desigual de alguma forma, utiliza-se a simetrização, né, para colocar a mama em uma posição parecida, né, em um volume parecido, ou pelo menos,
ou pelo menos assim, o mais próximo possível do que a mama original se encontrava, beleza? E por fim, aí nós temos a reconstrução com prótese ou tecido autólogo. Nesse caso aqui, gente, esse aqui é um procedimento pós-cirurgia, tá? E aí, depois da cirurgia da retirada do tumor, é realizada a reconstrução da mama, que pode ser utilizada aí tanto com próteses de silicone, por exemplo, como também com partes do músculo abdominal, ou seja, é retirado parte do músculo, dos músculos abdominais da própria mulher e é implantado nessa região, né? É feito todo um trabalho estético nessa região para que essa mama, mais uma vez, fique com o volume muito mais próximo possível do que era e também com o formato, né? Não só volume, mas também com o formato mais parecido do que era. Inclusive, atualmente nós temos aí até a reconstrução da areola e da papila mamária, né? Então são avanços que nós temos aí graças à tecnologia, tá? Não, temos mais duas cirurgias ainda. Três, mas a inserção de catéteres não vai entrar como cirurgia da mama especificamente, né? Nós vamos ter aqui a técnica de reconstrução com expansor, tá? O expansor é uma bolsa para preenchimento com soluções salinas. Ela tem o objetivo de expandir a pele para receber o implante definitivo. É mais ou menos assim, gente, como se fosse uma prótese que deixasse a mama pronta para quando o implante chegar, né, quando essa mulher tiver aí recuperada da cirurgia, para que o implante definitivo possa ser colocado na região, tá? Então não quero dizer paliativo, né, mas é um método alternativo para que essa mulher também não sofra tanto, né, a questão de preservação tecidual, preservação do formato da pele ali, para que quando essa mama estiver pronta para receber uma prótese, ela possa receber aí sem grandes percalços, tá bom? Depois nós vamos ter aí a cirurgia oncoplástica, tá? Que é uma técnica cirúrgica que reúne a retirada da área lesionada e reconstrução da mama no mesmo ato, ou pouco tempo depois, dependendo das condições clínicas e caso de cada paciente. Ou seja, é mais ou menos assim, unir o útil ao agradável, tá? Gente, essa parte que eu tô falando sobre unir o útil ao agradável, é com muito respeito, tá? É porque não tem outra forma eu não achei nenhuma outra forma de explicar isso aqui, tá? Porque imagina só, essa mulher, ela tá passando por um processo né, de uma recuperação de um câncer, e aí para se reduzir a exposição e o risco para essa paciente, o médico a opta por lá no mesmo ato da realização da retirada de parte dessa mama que está cometida pelo tumor, já une o agradável aí, né, o ponto agradável, que é já deixar essa mama esteticamente igual, né, ou cada vez mais parecida com o seu estado original. Beleza? Então, só que isso aqui depende também da condição clínica e do caso de cada paciente. Não é em todos os casos que isso aqui acontece. Beleza? Por fim, nós vamos ter aí inserção de catéteres, né, que não é uma técnica exclusiva para câncer de mama, mas para diversos tipos de cânceres, tá? Que é uma técnica cirúrgica para colocar catéteres na região ou próximo às mamas, para administração de tratamentos medicamentosos prolongados. É o caso daquela paciente aí que vai passar por quimioterapia, né, e outras terapias que vão precisar aí de acesso ah, prolongado às veias e artérias da região ali. Beleza? Não, se houver qualquer dúvida, gente, em relação a isso, né, eu passei de maneira um pouquinho mais rápida, porque também não tenho tanto conhecimento em relação às cirurgias, né? Mas eu acho que vale a pena o conhecimento. Cai uma questão sobre cirurgia na prova, mas é uma questão tranquila, dá para resolver perfeitamente, beleza? Agora, gente, eu vou falar com vocês aqui um pouquinho sobre o mamógrafo, tá? E as diferenças aí entre o mamógrafo convencional, mamógrafo digital e alguns parâmetros importantes relacionados à mamografia, beleza? Então vocês percebam que o mamógrafo ele é muito parecido com o equipamento de raio-x, porém com algumas adaptações, tá? Por exemplo, nós vamos ter aqui o tubo de raio-x, né? Esse aqui um pouco mais tecnológico, né? Mais bonito aí visualmente, um pouco mais moderno também, tá? Aí, junto dele, nós vamos ter a estativa, que vai ser responsável pela regulagem de altura do tubo de raio-x,
né? Nós temos aqui o cabeçote, computador aqui do lado, né, onde vão ser realizados aí todos os comandos do equipamento ou do mamógrafo, tá? Aqui nós vamos ter a bandeja ou o tampo, onde vai ser acomodada a mama e finalmente, de diferente que nós temos aqui, a unidade de compressão, porque a mamografia ela não funciona se nós não tivermos essas duas estruturas aqui, né? Não sei se todas vocês passaram, acredito que todas pelo menos tenham visto aí, né, como funciona a mamografia, mas nessa estrutura aqui, bandeja mais unidade de compressão, a mulher vai colocar a mama ali entre essas duas estruturas e vai ocorrer a compressão dessa mama para algumas coisas acontecerem. Na verdade, a compressão dessa mama vai deixar o tecido um pouco mais fininho, né, permitindo que o raio-x ele atravesse melhor aí a estrutura mamária. Segundo lugar, vai fazer com que essa estrutura fique, com que a mama fique mais homogênea, ou seja, eu tenha mais espaço ali para acomodar a lesão e enxergá-la melhor, tá? Então, não é maldade que nós fazemos quando nós comprimimos a mão do paciente. Não é para fazer a paciente sentir dor no local em que ela tem a lesão, tá? Mas é justamente para que a gente possa tornar essa mama mais facilmente visualizada por meio da compressão propriamente dita, beleza? Aí aqui, ó, pontos importantes sobre o mamógrafo. Vamos lá. Tubo de raio-x. Diferente em tamanho e composição do tubo de raio-x convencional, no mamógrafo sua janela é feita de berílio e o anodo de molibdênio, ou MO. Aqui é importante, gente, eu falar para vocês o seguinte, que nós temos materiais diferentes justamente para que nós tenhamos aí uma qualidade maior da imagem, utilizando menos radiação, tá? Então, assim, lembra, a mama, ela é uma estrutura mais sensível, né? Ela tem a sua densidade, mas ela é mais sensível, por exemplo, que um osso, tá? Por isso que nós temos aí a troca de equipamento justamente para que você ainda continue produzindo radiação, mas essa radiação seja de mais baixa intensidade, com mais qualidade, tá? Por isso que as imagens de mamografia você não aplica tanto KV assim, né? Mas ainda assim você tem uma qualidade de imagem muito boa, tá? Seja no convencional, seja no digital. A bandeja de compressão ela é fundamental para melhorar a resolução da imagem e também para diminuir a dose de radiação. Opa, de novo aquela questão de qualidade de imagem e segurança da paciente, tá? Bandeja de compressão. Aqui eu tenho alguns pontos que eu preciso tratar com vocês. Primeira coisa é manter a mama imóvel, tá? Então lembra que eu falei para vocês que você vai acomodar a mama ali na bandeja de compressão, entre a bandeja de compressão e a unidade de compressão, são essas duas estruturas aqui, ó, bandeja e unidade, tá? Qual vai ser a função aí? Manter a mama imóvel, ou seja, a paciente ela não vai ter condições de se mexer muito ali, essa mama vai ficar presinha, bonitinha ali para que ela possa ser radiografada. Segunda coisa, diminuir a espessura da mama, reduzindo a dose de radiação. Se eu tenho uma mama menos espessa, ela é menos densa, consequentemente eu aplico menos KV para que eu possa fazer uma boa imagem, tá? Terceira coisa, nós temos aí a homogeneidade da mama, que foi aquela questão que você espalha todas as estruturas da mama, é mais ou menos assim, como se eu fosse fazer uma cocada, né? Se eu faço a cocada, misturo lá creme de leite, manteiga, coco, se eu deixar aquela cocada toda junta aí numa maçaroca só, o que que vai acontecer? Ela vai ficar uma bola disforme lá e vai ser ruim de comer, né? De dividir aquilo. Então, né, nossa avó, nossa mãe, o que que elas faziam? Elas espalhavam aquela cocada por cima de uma bancada limpa, né? De uma forma limpa, justamente para que aquilo pudesse render, né? Eu sempre gosto de trazer exemplos de comida, assim, porque acho que a gente consegue visualizar, né, essas informações mais facilmente. No caso da bandeja de compressão, o que ela vai fazer? É como se fosse ali a mão da nossa mãe, da nossa avó, espalhando aquela cocada para toda a superfície. Desse modo, nós vamos ter aí uma espessura homogênea e igualdade aí entre as partes, né? Então, nós vamos conseguir enxergar as estruturas todas iguaizinhas, com a mesma densidade, ou pelo menos com a densidade mais próxima possível umas das outras, beleza? E no fim das contas, aí, né, no item D, a bandeja de compressão ela é responsável por aproximar as estruturas de interesse e impedir a sobreposição de imagens, ou seja,
Lembra, né, que tudo que está mais próximo aí do tubo de raio-x, ele acaba sendo, ah, primeira coisa, ele não sofre uma magnificação, né? Ou seja, você não aumenta de tamanho e mantém a estrutura com o tamanho mais fiel possível ao tamanho da lesão, né? Segunda coisa, se você aproxima a estrutura de interesse, hum, aproxima a estrutura de interesse do filme, que vai acontecer? Você tem até uma maneira de fazer uma comparação daquela lesão em relação às estruturas que estão em redor dessa lesão, tá? Então você consegue aí ter uma estruturas para comparação dessa lesão, beleza? E por fim, nós vamos ter aí o controle automático de exposição ou CAI, tá? De novo, lembra que eu falei para vocês que o tubo de raio-x, né, o equipamento de mamografia, ele é projetado, né, para que ele possa fazer mais com menos, ou seja, mais qualidade com menos energia, né, com menos radiação. Então, esse controle automático de exposição, ele é um sistema de ajuste automático do MAS, que vai ser responsável pela intensidade da radiação, e do KV, que vai ser responsável pela qualidade dessa radiação, podendo ser também semiautomático e manual. Então você aciona aí o CAI, né, justamente para que você possa trabalhar com menos radiação, com menos corrente, né, menos intensidade, porém com mais qualidade da imagem, tá bom? Seguindo aí, nós temos, agora eu vou diferenciar para vocês um pouquinho o que é, né, quais são as diferenças principais entre a mamografia convencional e a mamografia digital. Depois eu vou mostrar algumas imagens para vocês aí de como que fica, quais são essas diferenças, tá? Na mamografia convencional nós temos o seguinte, com funções muito semelhantes ao equipamento de raio-x, o mamógrafo convencional possui algumas adaptações para atender às necessidades das pacientes, em alguns casos, como, por exemplo, um protetor de tireoide já anexo ao equipamento, compressor das mamas e a substituição do tungstênio por molibdênio, que torna a radiação menos agressiva à paciente. Além disso, na mamografia convencional, também há necessidade de revelação do filme para a visualização da imagem. Ou seja, nada muda em relação à produção da imagem da mamografia, da radiografia, da radiologia convencional, tá? É feito ali o raio-x, né, como nós estamos acostumados a fazer, porém, você precisa revelar o filme para que a imagem possa ser produzida, beleza? No caso aí ó, mamografia convencional, nós temos aqui o equipamento, tá? Então, ó, tubo de raio-x, o protetor de tireoide que foi dito ali no slide anterior, né? Que a mulher vai acomodar aí o pescoço, né? Onde se aloja a tireoide, justamente para proteger essa glândula tão importante, tá? Aí nós temos aqui, ó, essa abertura é o encaixe para o filme ou para a placa da imagem, tá? Então é aqui que vai encaixar o filme. Aí aqui nós vamos ter aí a bandeja de compressão, né? Onde nós temos a grade difusora, que vai permitir com que a qualidade da imagem seja melhor utilizando-se menos radiação. Aí na parte de cima nós temos aqui o compressor, que vai ser simplesmente a estrutura que vai comprimir essa mama em direção à bandeja, tá? Aí aqui nós temos o colimador, que nós vamos mexer aí na questão da colimação, ou seja, vamos aumentar e diminuir aí a área onde a radiação será aplicada. Todo esse conjunto ele tem o que? A função de melhorar o contraste, beleza? E no final, finalmente, aqui nós temos embaixo aqui o detector de raio-x, que ele interrompe a produção de raio-x quando recebe a dose apropriada, fazendo parte aí do CAI, que é o controle automático de exposição, beleza? Seguindo aqui, ó, mamografia digital. Percebam aí que é um equipamento mais tecnológico, né, com suas curvas mais arredondadas, né, tem até aqui uma tentativa aí de humanização com um equipamento um pouquinho mais rosinha aí, né, justamente para que a mulher se sinta mais acolhida, tá? Nessa modalidade, as partes físicas do equipamento são muito semelhantes à mamografia convencional, ou seja, os equipamentos eles não mudam muito, apesar de que na mamografia digital existem algumas tecnologias a mais inclusas aí no sistema, tá? Entretanto, a tecnologia inserida no equipamento permite que as imagens sejam não só geradas, mas também manipuladas de maneira digital, com o auxílio de um computador anexo ao sistema. Ou seja, enquanto a imagem é produzida aqui, automaticamente a técnica, né, ou seja, vocês aí vão poder operar
o equipamento e a imagem através do computador que está anexo. Ou seja, todo tipo de posicionamento, compressão, nível de compressão, força, angulação, que mais? Manipulação da imagem. Se a imagem ficou muito clara, você escurece. Se a imagem ficou muito escura, você clareia, né? Todos os tipos de manipulação e de configuração dessa imagem poderão ser feitas através do computador aqui. Tá? Então facilita muito o trabalho da técnica que trabalha com equipamento desse, beleza? Aí, ó, aqui nós temos uma diferença clara entre o digital e o convencional. Percebam aí que o digital ele consegue discernir melhor as estruturas, né? Consequentemente, fica mais fácil de você identificar aí uma possível lesão do que no caso da mamografia convencional, tá? Então, ó, com a tecnologia inserida no mamógrafo digital, observa-se uma melhora significativa na qualidade da imagem, bem como redução na dose de radiação. E aí você não precisa falar muito, né? Você só de olhar, você já vê que a mamografia digital ela traz inúmeros avanços aí em relação à convencional, certo? Vamos seguir aqui. Estamos quase no final aqui. Agora eu vou falar sobre alguns parâmetros importantes, tá, gente? Que é para isso que vocês estão aqui, né? Para entender quais são os parâmetros que vocês trabalharão quando fizerem os posicionamentos, tá? No caso do parâmetro principal da mamografia, nós temos a compressão da mão. A compressão da mama é fundamental na obtenção de um exame tecnicamente correto. Lembra que eu falei para vocês que existem alguns segredos por trás da compressão da mama? Então, aqui nessa frase se resume dessa forma: não é simplesmente o ato de apertar para machucar, mas sim uma forma de mostrar tudo o que está escondido entre os tecidos da mama. Ou seja, você vai comprimir a mama para que você, além de aproximar as estruturas do filme, você vai deixar essa mama menos espessa e mais homogênea, de modo que você vai conseguir enxergar melhor com uma dose menor de radiação, tá? Aí, ó, seguindo aqui, nós temos o seguinte: é importante a técnica, antes de iniciar o exame, informar a paciente que, embora desconfortável, a compressão é necessária e dura apenas alguns segundos. As pacientes geralmente toleram melhor a compressão da mama quando previamente informadas, recomendando-se ainda a aplicação de uma compressão gradativa e não repentina. Opa, aqui nós estamos falando de humanização do trabalho, tá, gente? Lembre-se que vocês estão lidando aí com pacientes que estão passando por um momento difícil, né? Estão assustados muitas vezes ali porque acharam uma lesão, né? E o médico pediu para que elas fizessem uma mamografia, que é um exame que não é confortável de se fazer. Então, vocês, como técnicas, precisam aí expressar aí toda a sua paciência, todo o seu carinho nesse momento, justamente para que transforme o tratamento num tratamento mais humanizado. Ou seja, você precisa avisar a sua paciente de que a compressão, você tem a ciência de que a compressão é desconfortável e que ela é um pouco dolorida até, mas que ela é necessária e que ela vai durar pouco, tá? Você preparando a paciente para esse quadro, ela vai ter a tendência é de ela aceitar melhor, né, o que ela passará daqui a pouco, como também de colaborar mais. Tá? Por isso que é tão importante você ter vocês terem na consciência de vocês essa questão de humanização do tratamento. Porque vocês são os responsáveis aí da linha de frente, né? Vocês estarão lá com o paciente, é mais ou menos assim. Quando a gente leva os nossos filhos aí para tomar injeção, para fazer hemograma e tudo mais, a gente não fala ali, a enfermeira, né, a técnica que está fazendo a coleta do sangue, ela não vai falar, ah, vai ser só uma picadinha, e aí a gente brinca, conversa um pouco ali, a criança se acalma um pouco, nem todas, né? É mais ou menos o mesmo esquema, tá? Você conversa, você tenta tratar da forma mais fácil, mais simples possível, para que a pessoa não se assuste e colabore um pouco mais. Beleza? Seguindo aqui, ó, compressão da mama, parâmetros importantes, ó, fixação da mama, evitando radiografias tremidas, redução da espessura mamária, reduzindo a dose de radiação e melhorando contraste e nitidez,
separar as estruturas mamárias, evitando a formação de falsas imagens, que são conhecidos aí por artefatos de soma, e maior detalhamento às lesões reais, que ficam mais evidentes. Então, todos esses são benefícios da compressão das mamas, tá, gente? Então, ó, ainda falando sobre a compressão, né? A compressão adequada da mama é essencial para a produção de um exame de alta qualidade e, consequentemente, para a detecção radiológica de uma lesão. A compressão reduz a espessura da mama e a deixa mais homogênea, diminuindo a dose de radiação aplicada. De acordo com a Anvisa, na norma IN 92/2021, a compressão deve ser de 150 a 200 newton, que equivale a 15,30 de 15,30 a 20,40 kg-força, quando operado em modo automático. Então é mais ou menos assim. O peso da compressão que essa mulher vai sentir aqui é mais ou menos o peso de um galão de água de 20 litros, né? Mais ou menos ali, entre 15 e 20, tá? Então percebam, não é uma compressão fácil, porém ela pode ser gradativa e pode ser aí administrada de uma forma que não vai fazer essa mulher sofrer tanto aí, tá? Papel de vocês fazerem isso, beleza? E chegamos aí ao final de mais uma aula, tá? Aquele slide ali eu estava vendo se era importante. Claro que é importante, mas acredito que ele seja melhor empregado na aula da semana que vem, quando eu já vou falar dos posicionamentos. E é interessante eu falar do protocolo de visualização. Como que você visualiza essa mama, né? Dependendo do posicionamento que vocês forem utilizar, tá bom? Gente, é, mais uma vez, né? É uma disciplina corrida, né? Eu preciso da colaboração de vocês, eu preciso que vocês estudem, né? Que vocês assistam às aulas, assistam aos vídeos complementares, justamente para que vocês estejam prontas para a aula da semana que vem, onde nós falaremos sobre os protocolos, né? As técnicas de posicionamento, né? Os protocolos de posicionamento que eu vou fazer, que eu vou falar com vocês. A aula de semana que vem vai ser um pouco mais extensa, porque são diversos posicionamentos. Eu preciso explicar alguns parâmetros a mais para vocês aí, questão de angulação e tudo mais, tá? Vai ser um pouquinho corrido, mas vai ser um pouquinho mais cansativo, mas sempre vocês podem aí usar aí o botãozinho do pause, né? Tomar uma água, respirar, ir no banheiro, esticar as costas e voltar, tá bom? Espero tê-las ajudado nessa videoaula. Espero tirar as suas dúvidas. Caso tenham dúvidas, não se esqueçam, pode me mandar mensagem no particular, pode mandar mensagem no grupo. E aí, se surgirem essas dúvidas, o que que eu faço? Eu já acrescento no material aí como parte da aula, da próxima aula que nós entraremos. Tá bom? Beleza, gente? Então é isso. Um excelente final de semana para vocês. Excelentes estudos para vocês aí. E contem sempre comigo. Beleza? Grande abraço. Valeu.